Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. Nesse vídeo de hoje eu estou aqui para te explicar algumas estratégias, na verdade duas estratégias para saber quanto que você deve cobrar pelo seu serviço como programador. E vamos começar pela primeira, que é a mais simples de todas, que eu chamo de conta de trás para frente. O que é essa conta de trás para frente? Você vai somar todas as suas despesas, todas as suas reservas financeiras que você quer ter e você vai dividir isso por uma quantidade de horas que você quer trabalhar no mês ou por uma quantidade de dias ou até pelo seu salário. Então, se você quer ser, dependendo do seu modelo de trabalho preferido, se você quer ser um assalariado ou um funcionário, você vai fazer o quê? Bom, eu tenho, sei lá, vou colocar aqui um valor, R$1.000 de despesas por mês, que eu tenho aluguel, compra, enfim, ou carro para pagar, sei lá, alguma coisa desse tipo, e eu preciso então ganhar pelo menos 1.500. Esses 500 a mais vai ser alguma folguinha que eu vou tomar sorvete, passear no shopping e vou guardar alguma coisa no banco. Então esse é o mais comum. Tem muita gente que acaba, vamos dizer assim, cometendo o erro. Não é um erro, na verdade, muitas vezes é um descuido de não saber o valor das suas despesas. Muita gente às vezes pode perguntar para algumas pessoas que estão aí na sua volta, um parente, um amigo, pergunta assim, qual que são as suas despesas mensais, o valor? Claro, tem que ser uma pessoa que tem uma certa intimidade. Se a pessoa não souber responder assim, ó, de cabeça, ela tem algum tipo de problema. Infelizmente tem muita gente no Brasil. O Brasil não é um país com um modelo de ensino financeiro, apesar de estar mudando bastante com relação à Europa, Estados Unidos, que isso já começa no jardim da infância, tem lá finanças domésticas, que a criança aprende que, sei lá, que essas coisinhas básicas precisam ser consideradas. Depois a gente cresce adulto sem saber como mexer com dinheiro, até pela própria cultura, achando que dinheiro é coisa do mal ou pecado. Mas voltando a essa questão, você precisa saber. Se você não sabe, é o primeiro trabalho de casa que você precisa colocar no papel, na ponta do lápis. Mas, professor, eu não tenho conta fixa, como é que eu vou saber? Bom, você vai ter que colocar no papel o que você gostaria de fazer, então, da sua vida, no seu tempo livre, ou no seu tempo de estudo, ou quais são os investimentos que você deseja obter. De repente, você deseja ir para a faculdade, dependendo, você deseja comprar algum bem. Ah, eu quero comprar um notebook. Então, tá bom, quanto que custa esse notebook? Custa 5 mil. Então, eu preciso, se eu vou dividir ele em 10 vezes, ou eu vou juntar por 10 meses o dinheiro, eu preciso de pelo menos R$500 por mês. Ótimo! Então você já tem alguma conta. Mas eu preciso pedir alguma coisa voltada somente pro que eu tenho de dívida, pelo que eu tenho de custo de vida? Não. E essa é a segunda forma. E voltando. Como eu comentei, a questão do salário, você também pode dividir não só por um mês, mas você pode dividir por, de repente, 100 horas, que é a quantidade de horas que você vai trabalhar efetivamente no mês, 120, 160. Então, você vai colocar lá, sei lá, eu vou trabalhar, eu quero ganhar R$1.000, vou trabalhar por 100 horas, logo, então, o valor da minha hora é por R$10. Então, eu vou pegar vários clientes e eu vou cobrar R$10 a hora de cada um. Claro que é um valor de hora bem baixo para o programador, mas é só para ilustrar aqui para você. Se você vai trabalhar por hora, eu não aconselho você trabalhar com um valor de hora muito justo, porque pode ter alguma situação do mês que você não possa trabalhar e você não vai ganhar. Ou dependendo do que você faz, não tenha trabalho. Então pense no igual como se fosse uma caixa d'água. Ou seja, eu tenho uma caixa d'água aqui que eu sei a minha quantidade de consumo, sei lá, diário ou mensal de água, e essa água é o dinheiro, então eu tenho um certo consumo, tenho que manter uma represa lá para que eu não seque minha caixa d'água e fique sem recurso, morro de sede, né? Não consigo pagar minhas contas. Se você tem algum tipo de compromisso, dependendo da conta, a energia elétrica da sua casa não pode ser cortada, você não pode ficar sem internet para trabalhar, pode ficar sem computador, enfim, são coisas que afetam muito a cabeça. Legal? Então é essa forma que você consegue fazer, dividindo por horas. De novo, não faça uma conta tão apertada. A segunda forma de fazer, que na verdade é a minha forma preferida, é a forma de agregar valor. Nem tudo que aquilo que você está cobrando, de fato, vale aquilo. E aquela história, eu cobrei R$1.000 para apertar um parafuso. O parafuso custou R$1. Os outros 999 foi por todo o tempo que eu estudei, por todo o tempo que eu ralei, por toda a experiência que eu tenho em resolver aquele problema rápido. Então, o que você precisa fazer é pensar
isso vem com mais clareza quando você vai tendo um pouco mais de experiência em uma determinada tecnologia ou resolver um problema, o quanto aquele problema que você está resolvendo, ele é, vamos dizer assim, importante ou valioso por outro lado. E quando eu digo valioso, tem muito a ver com a dor do problema que aquela pessoa está tendo. Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai, na época, nessa época que ele conta essa história, ele mexia muito com elétrica, ele era eletricista industrial. Então ligou uma pessoa lá, o dono de uma câmera fria, desesperado para ele, no meio da noite, falando assim, olha, a minha câmera fria parou, eu tô com, se eu não me engano, acho que era 3 toneladas de frango dentro dessa câmera fria, o caminhão só vai chegar daqui a 2 dias e eu não posso perder essa carga. Chegando lá, meu pai, quando abriu a porta, já tinha até um certo mau cheiro, que ele chegou lá e ele percebeu que o compressor da câmera fria, falando um pouco mais de detalhes aí, ele estava estragado, ele tinha um fuzil queimado, é literalmente a história do parafuso. E o erro do meu pai, nesse caso, foi trocar o fusível na frente da pessoa. E fica dar uma dica para você. Nunca faça as coisas, não é ser malandro, mas é questão de não, sabe, nem esconder o jogo, não é isso, mas é questão que a pessoa não precisa saber como você faz, porque você sabe fazer. Aliás, se você entregar para a pessoa fazer, ela não vai saber, mas na hora que ela viu que você precisou modificar, no caso do meu pai, um fusível, no caso dessa historinha que eu comentei, você precisou apertar um parafuso, você precisou alterar uma linha de código ou configurar um arquivo para aquele negócio funcionar, ela vai automaticamente ignorar todo o tempo que você tem para trás de experiência e ela vai ficar na sua cabeça e talvez você não vai nem querer pagar. Então, no caso do meu pai, o que aconteceu? Ele trocou o fusível e a pessoa, adivinha, não queria pagar. Imagina, você vai cobrar, sei lá, na época era no início do plano real, mas nem ele sabe quanto que era, mas sabe que era um dinheiro. Imagina, você vai cobrar R$3.000. Daí ele falou o seguinte, você prefere pagar R$3.000 ou perder R$20.000 de frango que tem na sua câmera fria? O que você escolhe fazer? Eu tiro o fusível e vou embora agora. O que você quer fazer? Bom, obviamente ele pagou, né? Pagou meio bicudo, mas dependendo da situação, você não precisa fazer na frente do seu cliente. Então, esse é o primeiro conselho que eu te dou. Não é fazer escondido, não é enganar as pessoas, mas é simplesmente você analisar, sentar, parar, entender o problema, ir para a sua área de trabalho, trabalhar, fazer o melhor possível, fazer bem feito e combinar uma data de entrega e entregar aquilo lá com a melhor qualidade possível, eficácia, eficiência e efetividade. Enfim, todas essas coisas. Tem muito programador que, como é fácil para ele naquele momento, ele fala, é fácil, tranquilo, pode deixar, é só mudar uma linha de comando. E daí cobra baratinho, né? Dá R$50 para eu tomar o meu sorvete aí de final de semana, mas muita gente, são até chamados os programadores sobrinhos, é um tema aí que a gente vai falar talvez num outro vídeo, não nesse, mas daí é um tipo de pessoa que acaba não valorizando o seu passe. Não vou entrar em mérito aqui o porquê ela não valoriza, mas acaba fazendo com que, inclusive, desvalorize muito a classe dos programadores. E também, no outro extremo, não é fazer o que muita gente faz do ficar inventando, não, eu preciso alterar as conexões de bancos de dados, porque ficar explicando essas coisas para o cliente. Não, simplesmente seja simples, seja objetivo, profissional, até porque o cliente não quer saber o que você está fazendo, ele só quer que você resolva a dor dele. É isso que tem valor para ele. Muitas vezes não é nem se o banco de dados é MySQL, Postgres ou Oracle, isso para ele pouco importa. É saber se você vai conseguir fazer o sistema dele funcionar, para que a loja dele volte a faturar, para que ele não tenha prejuízo no estoque, para que o funcionário não fique parado. Ou seja, a preocupação dele é essa. E também, se não for uma dor assim tão aguda, que a gente chama de dor nas costas ou dor de barriga, é alguma coisa que ele esteja vislumbrando no futuro. Por exemplo, ganhos de mais eficiência na empresa dele, ganhos indiretamente de lucro ou diretamente de lucro, dependendo se você vai lá fazer alguma coisa que faz algum tipo de cálculo ou melhora o processo daquele empresário. Então procure focar nessa segunda opção, algo que traga valor para o seu cliente. E quanto mais você conseguir replicar isso, maior vai ser, vamos dizer assim, o seu lucro. Por que eu digo isso? Porque foi assim que eu comecei a vender produtos. Eu fiz produto para um cliente, resolvi o problema dele, daí eu percebi que tinha mais 10 outros empresários que tinham o mesmo problema. O que eu fiz?
Eu empacotei essa solução e comecei a oferecer para esses empresários. Esse empresário, ele comprava como se fosse um produto novo, mas para mim era um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu pegava, copiava e colava no servidor dele e ele estava rodando, o cara ficava feliz e o meu custo foi o custo inicial de desenvolvimento que o primeiro cliente pagou. Ou seja, é um negócio que realmente vale a pena. Eu lembro de setup, a gente cobrava R$5.000 para instalar esse sistema e teve um ano que a gente instalou de 10 a 18 setups. Foi um ano bastante bom, mais ou menos o que eu tenho aí nas memórias, preciso consultar as planilhas, mas era um número mais ou menos desse. Ou seja, eu ganhei aí, né, de 50 a 80 mil reais por fazer Ctrl+C, Ctrl+V. De novo, eu não estou considerando o custo do Ctrl+C, Ctrl+V, eu não estou considerando o tempo de um programador, mas eu estou considerando que aquele meu sistema ele gerou valor suficiente para fazer com que a pessoa desembolsasse R$5.000 e ela tivesse um lucro de 10, 15, 20, 30, 50 mil reais. Não se engane, ninguém é bonzinho para falar assim, nossa, esse sistema aqui só porque ele é pintadinho de azul, ele é mais bonitinho. Ajuda a ser pintado de azul, ajuda a você ter capricho, ajuda a você ter design, mas não é isso que a pessoa compra. Se eu te der o número da Mega Sena anotado no guardanapo, pouco importa. Claro que o número da Mega Sena, né, da pessoa que ganhou, mas pouco importa se o guardanapo, se é papel higiênico, se é folha sulfite, gramatura, sei lá o que. Você está interessado no número. É isso que eu quero dizer. Não fique muito aí, agora eu vou utilizar o Java, porque o Java... Não, o cara está interessado em resolver o problema dele. Ponto. Tá bom? Então esse era o assunto do vídeo, que vai fazer com que você de fato consiga mudar o seu modelo mental. E aqui abaixo também, e nesse card que está aparecendo agora, tem um link de um treinamento online gratuito sobre carreira de programador, TI, que eu falo um pouco mais de marketing. É um treinamento gratuito online de aproximadamente 2 horas, em que você vai ter com um pouco mais de profundidade sobre o assunto desse vídeo que eu tenho falado com você aqui. Bacana? Se você gostou, clique no gostei, deixe seu comentário e fale se um dia já aconteceu, que realmente comigo já aconteceu também essa situação. Eu cheguei lá, só terei uma linha de comando e a pessoa não queria me parar. Legal? Forte abraço, tchau, tchau.